Bem-vindos à Rádio Self, meu nome é Gustavo Andrade e hoje estou aqui para mais um episódio com o Lucas Albertoni, que é psicólogo clínico, professor de psicologia humanista, supervisor e mentor de carreira de psicólogos. Ele que é um incentivador do empreendedorismo no universo da clínica. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem e confortáveis aí para participar de mais um episódio com a gente. E também com Cristiano Gonçalves, estreando aqui no nosso podcast, que ele é psicólogo, trabalha exclusivamente com a clínica desde que se formou e um profissional totalmente investido em tudo que o universo da clínica envolve, né, Cris? Supervisão, mentoria, aula, formação, coleção de livro, grupo de estudo, covisão. Ele vai estar aqui participando dessa conversa com a gente. Fala, Gustavo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero agregar aí para todo mundo que for ouvir. E hoje o nosso tema é gestão de consultório. É muito comum a gente encontrar alguns profissionais que sentem algumas dificuldades específicas, né, no dia a dia do consultório. Desde captação de cliente, gerenciamento de horários, prontuários, organização e manutenção da sala, atendimento online, salário, faturamento, né, gestão financeira como um todo. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre esses detalhes, né, que fazem parte do nosso trabalho. E queria saber de vocês, como é que vocês percebem essa captação de clientes, essa formação de público, como que é se fazer conhecido no universo da clínica para vocês? Eu não vou imitar a voz do Silvio Santos, né? Mas essa eu diria que é a pergunta que vale R$1 milhão. Eu até me deu vontade de fazer a voz do Silvio Santos aqui agora, mas eu não vou fazer isso. Realmente, Gustavo, eu acho que essa pergunta aí é a pergunta que todo mundo precisa se fazer e a pergunta que todo mundo precisa responder. Eu acho que é muito comum a gente que não é preparado para pensar nisso, né? A gente tem muita dificuldade na hora que a gente se forma. Eu acredito que quase todos os psicólogos que eu conheço se sentiram muito apreensivos quando formaram, porque não tinham esse mindset, né? Que é aquela palavra que a gente usa no empreendedorismo, que a gente gosta muito. Ou seja, não tinham essa iniciativa, não tinham condições, a partir dos estímulos que eles tiveram na faculdade, do que eles conheceram, de se perguntarem sobre as iniciativas e sobre os primeiros movimentos que eles tinham que fazer. Afinal de contas, ter um consultório implica em movimentar-se. Né? Eu acredito muito nisso. Eu vejo que, na verdade, isso é o contrário do que a maioria faz. A maioria fica extremamente passiva esperando as coisas acontecerem. Então, no final das contas, a gente vai precisar fazer um esforço para realmente fazer com que as coisas aconteçam. Essa lógica, né, do cliente buscar o psicólogo, né, o terapeuta, ela é uma lógica que funciona clinicamente. Mas não sei o que vocês pensam. Eu acho que o movimento de atração de clientes, de permitir que esses clientes te encontrem de alguma forma, é um movimento que se inicia no profissional. Eu acho que é um movimento que começa da tentativa do profissional de se fazer conhecido. Essa lógica da busca, eu penso que ela tem que ser invertida. Não é que você vai sair correndo atrás de cliente, longe disso, mas é um movimento que se inicia no profissional e não se inicia no cliente, né? Porque a lógica da psicologia clínica é a seguinte: eu tô aqui no meu consultório, o cliente vai chegar até mim com uma demanda e eu vou atender. Mas, para ele chegar, de alguma forma, ele tem que saber que é uma possibilidade ir até você, né? Ele não te conhece, ele não sabe quem é você. Então, essa captação, ela parte primeiro de um movimento que é do profissional. A ideia que vem para mim, né, é que a gente precisa fazer mostra de quem a gente é. Que seria a palavra mais corriqueira que o pessoal usa é divulgação, né? Mas a divulgação parece que não encaixa para mim tão perfeitamente bem. É um movimento de fazer mostra, ou seja, de se apresentar ao mundo e realmente sair um pouco dessa dependência passiva, de esperar as coisas acontecerem. Eu vejo muito que as principais referências do psicólogo que está acabando de formar, que é na faculdade, os professores que estão lá, eles não têm essa iniciativa, né, empreendedora para correr atrás de cliente. Que eu vejo os professores confortáveis na faculdade e os clientes chegam por causa do nome que eles têm lá e não tem tanto que correr atrás. E essas são as primeiras referências. Só que quando você forma, é o contrário. Ninguém te conhece ainda e você tem que fazer seu nome ser conhecido. Então precisa de um movimento interno seu ali para começar a preparar o terreno para captar esses clientes. Isso que o Cristiano falou para mim, assim, é um comentário muito importante. Eu acho que tem uma realidade no que ele está falando e, assim, o que eu observo é o seguinte: na verdade, o professor universitário, ele é um profissional que ele sempre encarou e encara a clínica, ao menos o que eu vejo em relação aos meus colegas, ele encara a clínica como um segundo trabalho. O trabalho central dele, o primeiro trabalho, é a faculdade. E como ele trabalha na faculdade, ele é
fichado, né, vamos falar assim de forma mais corriqueira, como ele é fichado, ele já tem o salário dele garantido todo mês, já cai no bolso dele. Então, para ele é realmente uma posição mais cômoda aguardar com que os clientes cheguem, porque a clínica para ele é uma complementação de renda, não é de fato o que traz o sustento. Pode ser que seja uma complementação de renda que tem uma participação grande no orçamento dele, mas de uma certa forma, o dele está garantido. Agora, para quem realmente trabalha só com consultório, a coisa é diferente. E aí é aí que normalmente eu tento trazer as conversas de empreendedorismo, porque o clínico, ele é um empreendedor nato, né? A clínica, ela nasce num esforço autônomo mesmo, de ser profissional. Então, é totalmente diferente. Aí eu concordo contigo e tem esforço demais. O que eu falo é que nem minhas principais referências na faculdade, eles como sempre estavam nesse meio acadêmico, e quando eu perguntava a eles, né, não, eu vou trabalhar com a clínica, eu tinha perguntas ali de, você vai conciliar com alguma coisa, ou vai começar do zero? E quando eu falava que eu queria ser só clínico, porque eu já tinha passado por RH em estágios e não queria outra coisa, e hospitalar também, o que eu vi era deles falando, é uma preocupação no olhar deles, porque eu vi assim, que neles não tinha movimento, neles nunca preocuparam com isso, e a clínica deles demorou a fluir. Quanto é que eles trabalham na faculdade, que nem você colocou, como a primeira renda, né? Não é a clínica. Faz muito sentido. Quando a gente propõe uma discussão sobre gestão de consultório e a gente fala que alguns profissionais que têm possibilidade de trabalhar na área, eles ficam divididos, né, com uma outra ocupação e essa gestão desse consultório ela fica prejudicada. Eu fico pensando que é muito perigoso, né, para quem quer ter uma carreira clínica se dividir a tal ponto onde deixe de colocar energia, força, investimento pessoal nesse trabalho da clínica e começa a tirar para outros lados, né, ou mesmo fazer uma outra atividade que tem muito prazer. Eu tenho certeza que os professores universitários são assim, muito realizados, né, pessoalmente, profissionalmente por isso. Não é nossa intenção aqui desmerecer, né, óbvio que não. Mas falar assim que fica dividido, né? Parece que você não consegue dar a mesma entonação na sua atividade, caso comparado, né, com a força que você faz quando você tá lá conectado àquilo e é aquilo que você tem que fazer acontecer, né? Você tem aquilo para fazer acontecer. Quando eu falo disso, Gustavo, quando eu levo lá as minhas primeiras referências, né, pelo menos o que eu quero passar é, as referências que eu tenho na faculdade, nenhum é empreendedor clínico. Eu tenho ótimos clínicos, mas nenhum sabe como desenvolver a clínica. E se minha referência, se a minha pessoa critério ele não sabe, como que eu vou me virar para isso, né? Aí eu tô sozinho no mundo. Respeito muito esse cuidado que você tá tendo, Gustavo, e eu acho que é bacana bater nessa tecla mesmo, né? Que não tem absolutamente nada de crítica aos professores universitários. Não tem não. Até porque quando eu coloco isso, inclusive, fui um deles. Falei por experiência própria, porque eu acho que o que o Gustavo que você está colocando aí, Gustavo, é algo de suma importância. E a gente sabe isso muito bem nas conversas que a gente tem, né? Quando a gente fica muito dividido com 2, 3, 4 projetos, nenhum desses projetos vai deslanchar de uma forma mais idealizada, ideal. É realmente complicado. Um professor universitário hoje é um profissional muito sofrido. E eu tô falando assim, sofrido no sentido de que ele é uma pessoa que coloca muito esforço no que faz, né? Os professores, normalmente, eu vejo que a classe dos professores é muito amante da profissão, mas eles também são muito sobrecarregados. Para um professor ainda empreender uma clínica, principalmente os professores particulares, que trabalham em 1, 2, 3, 4 universidades... Quase impossível, né? Fica inviável, né? Fica totalmente viável. Então eu mesmo eu tô falando aqui por experiência própria. Quando eu estava na faculdade, o consultório se tornava, às vezes, secundário. Aí ficava isso mesmo, né? Assim, talvez pela vitrine universitária ou pela oportunidade de mostra dentro da universidade, a gente acaba recebendo pessoas, mas não há um investimento e uma força ativa para poder se mostrar enquanto clínico. Essa mostra, ela é a única forma, né, da gente se fazer conhecer pelo nosso trabalho clínico, já que a gente está falando de construção de uma carreira clínica e a condução dela, o gerenciamento dela, né? E quais que são as formas que a gente tem, né, para fazer aí, já saindo um pouco do ponto da dificuldade, né, o que impede a gente, que é essa divisão, muitas vezes, de tarefas que a gente se impõe, mas
Pensando no ponto da clínica, então, quais que seriam as nossas alternativas para nos fazer conhecidos, né? Fazer mostra mesmo do nosso trabalho, da nossa pessoa, né? Afinal, se a gente não é conhecido, a gente não vai ser buscado por ninguém, né? Eu acho que se a gente está falando de um profissional autônomo, né, e uma pessoa que está exclusivamente dedicada à clínica, essa pessoa precisa pensar nesse exercício de mostra que a gente está conversando mesmo, por ser o único caminho, como você colocou, e ela pode investir em algumas formas de se mostrar. Eu, particularmente, acho que muitas das nossas conversas a gente fala sobre isso, né? Eu só conheço 5 formas de fazer mostra, 5 formas de se apresentar ao mundo hoje que são possíveis para a gente conseguir captar clientes. Então são elas. A primeira, indicação, que é o que a gente mais conhece, e normalmente é a que coloca os psicólogos refém, ou seja, os psicólogos ficam passivos esperando que ela resolva todos os problemas. E ela, por si só, na maioria das vezes, não é suficiente. A gente tem parcerias. Muitas vezes as pessoas pensam em algumas formas que estão inclusive mais evidentes hoje, e vou falar sobre elas daqui a pouco, e despreza a parceria, que é uma forma tão antiga de se mostrar como profissional, né, de se fazer conhecido. Claro que a gente tem muitas ferramentas hoje, inclusive as ferramentas digitais, para entregar uma parceria mais bem feita, mas a parceria está aí, né? Conheço muitos profissionais que já sobreviveram muito tempo na clínica e que construíram suas carreiras em cima de parcerias. A terceira delas são eventos, que podem ser de diversos tipos, inclusive os online. Hoje a gente está falando, né, no meio de uma pandemia, que a gente tem visto aí a quantidade de eventos online que tem aparecido, e as formas de tráfego, que aí vai ser só no digital. Tem o tráfego orgânico, que é aquele onde o próprio algoritmo e a forma como as redes funcionam já cuida de apresentar de uma maneira indireta e cruzada. Por exemplo, o algoritmo do Instagram te apresenta para outras pessoas. Os mecanismos de motores de busca na internet, tipo o Google, por exemplo, eles vão cruzando as palavras que as pessoas pesquisam com o que está no seu site. Então, o tráfego orgânico é sem você pagar nada, estar ali metido na internet de alguma maneira onde as informações se cruzam. E o tráfego pago, que é quando você negocia com a internet, com alguma plataforma, para ela te colocar à mostra, para ela fazer mais força nisso, né? Então é um anúncio. Então eu particularmente só conheço essas 5 formas, e acredito que se a pergunta seguinte é em qual a gente deve estar, eu acho que a resposta é todas. Eu concordo com isso, né? Apesar de achar que é muito difícil a gente dominar todas essas 5 formas, principalmente ao mesmo tempo, né? Igual a gente tá falando, você vai correr o risco de ficar dividido também, mas é o ideal, né? O ideal é que você consiga se apresentar e reforçar o seu nome profissionalmente em, né, das mais variadas formas, que você esteja acessível nesse sentido, né? Das pessoas terem a oportunidade de te conhecer, né? Eu acho que isso fica muito forte para mim nessas discussões. Eu penso que nós, profissionais da psicologia, a gente tem que dar a oportunidade das pessoas conhecerem a gente, né? Não adianta a gente se esconder e achar que vai ser lembrado. Isso não funciona bem assim. Complementando aí essa fala de vocês, né, dessas 5 formas de captação de clientes, o que eu vejo também é que às vezes o profissional, né, que está iniciando ali, ele pensa que ele vai nutrir, vamos supor, alguma dessas formas, seja eventos, parcerias, o tráfego pago, indicação, vai fazer uma ação e vai parar por ali. E vai esperar que os clientes cheguem sempre. Só que isso você tem que estar sempre reforçando. Você tem que estar sempre se mostrando ali para não ser esquecido. Dentro de qualquer ação que você fizer, tem que ter sempre um reforço, né? Que é o branding, o reforço de marca. É interessante mesmo a gente ver algumas ações, né, de psicólogos na internet, às vezes fazem uma campanha muito forte no período, depois já ficam mais sumidos, né? Aí fica aquele momento, né? A pessoa lembra, aí esquece, lembra, esquece. Parece que não fica reforçado, né? A mensagem da pessoa, a imagem dela, né? Então, ter essa consistência é muito importante para que se forme, né, uma clientela, né, para que se forme uma pool de clientes, né, de possíveis clientes, né. Eu costumo falar muito sobre registro, né, registro minêmico, registro afetivo. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão colocando sobre branding. O registro de marca, ele nada mais é do que um salto de memória diante de uma situação. A gente sempre lembra do que fez marca. E o que a gente quer com branding, na consistência, é gerar uma marca, é gerar um registro. Então, assim, para que alguém se lembre de mim, no momento em que alguém precisar, essa pessoa vai ter me visto e vai ter que ter me ouvido várias vezes falar de coisas que são significativas para ela, senão não funciona.
Vamos lá, das coisas que são mais próximas, né, de quem já está vivendo e essa vida de psicólogo clínico, que é o cotidiano, né, do consultório. Acho que gerenciamento passa por isso também. Não só a máquina de captação de clientes, né, a Messia Cordeiro também gosta de usar muito essa expressão, né, da máquina do consultório. Não só essa máquina do consultório, mas tem esse gerenciamento do cotidiano, né? Vem desde da gestão dos horários, os prontuários, organização da sala, manutenção da sala, né? Atendimento online começa a fazer parte também do nosso cotidiano. A gente está vivendo aqui uma situação de pandemia. Ninguém sabe como é que vai ser depois. Como é que vai ficar, né? E como é que está esse cotidiano dos consultórios, né? Esse gerenciamento. Então, o que eu via é que eu ficava totalmente refém dos meus clientes. Meus clientes determinavam meus horários. Quando ele ligava, eu perguntava a eles o horário que eles queriam ser atendidos, e com isso eu ficava com o cliente na parte da manhã, na tarde, no dia seguinte, saltava um dia sem atender e tinha que ir para terapia, supervisão, no meio desses horários, e era uma bagunça, se tornava o meu dia muito mais cansativo, e com isso eu ficava bem mais improdutivo. Por isso eu acho importante determinar, né, dias para atendimento, horários, dias para estudo, para supervisão, para que não fique uma rotina cansativa e que ele possa estar bem, independente do local que ele vai estar transitando. Eu acho que esse é um assunto muito importante mesmo, que é o assunto onde o profissional ele assume as rédeas do serviço que ele está prestando. Então, estou até pensando aqui, né, tem uma palavra hoje que é muito usada por outros profissionais em outras áreas, e a gente repudia muito, né, que é a tal da alta performance. A gente estava conversando agora há pouco, e o Cris até usou uma palavra que foi próxima a isso, que foi, ele falou em um dado momento, assim, isso pode atrapalhar o rendimento do psicólogo. E o rendimento, ele está muito atrelado à palavra performance. Sim. Então, a gente repudia por quê? Porque a gente sabe que esse mundo da performance, né, ele é um mundo adoecedor, etc e tal, mas quem é o psicólogo que não quer estar no seu máximo quando está trabalhando, né? Que não quer estar totalmente íntegro no momento de um atendimento. Tá no melhor da sua entrega ali, né? Isso, não quer dizer você se matar de produzir, de trabalhar, né? Prejudicando a sua saúde. Claro que não. De potencializar a sua entrega ao máximo. E nesse sentido, eu acho que escolher o melhor horário para você de atendimento, colocar 3 pessoas em sequência, ao invés de você colocar um no dia, o outro no outro, o outro no outro, você não ter que fazer deslocamentos diferentes quando, por exemplo, o seu consultório é longe, né, da onde você mora. Criar situações mais favoráveis para você realmente faz uma mega diferença na hora de você sentir que você pode, na hora que você estiver diante de alguém e for fazer aquilo que você realmente sabe fazer. Algo mais que me veio aqui é aquela história também do abrir a agenda, né? Que eu acho que isso também tem a ver com gerenciamento de horário, que é aquele negócio que você comentou no início sobre o psicólogo ficar esperando chegar um cliente para depois ele alugar um lugar. Isso eu estou falando de um atendimento presencial, né? Ou sublocar um lugar, ou então pensar, por exemplo, qual aplicativo que ele vai usar, que tipo de aparelho que ele precisa, se ele quer botar uma luz, em qual parte da casa que ele vai atender. Ou seja, ele espera primeiro aparecer alguém para depois ele se preparar para o atendimento. Uma coisa que eu sempre incentivei os psicólogos a fazerem era abrir horários na agenda mesmo não tendo clientes. Era sublocar um espaço e pagar ali o básico de 1, 2 horários, se possível, quanto menos possível, para ele se apropriar disso. Para ele sentir que aquilo ali era dele, para ele sentir a responsabilidade de profissional, para ele sentir que ele estava preparado. Sentir o cotidiano, né, do consultório. Eu acho que eu tô falando uma redundância aqui, né? Se apropriar da própria profissão, se apropriar do seu fazer como psicólogo. E isso é realmente muito importante. Quem já tem um consultório já que está movimentado, tem que continuar preocupando com esse gerenciamento de horários e tudo. Tem que se envolver, né? Todo trabalho que você quer que ele cresça, que ele se organize, você tem que se envolver com ele. Não adianta você querer uma distância e que aquilo dê frutos, né? O que é evidente para mim é que eu não tenho que começar a pensar nessas questões clínicas quando o primeiro cliente liga. E sim, essas questões clínicas têm que ser trabalhadas bem antes desse cliente ligar. Para eu já estar bem estruturado, já estar bem organizado para oferecer um bom trabalho e estar mais seguro daquilo que eu vou realizar em atendimento. É um modus operandi, né? Então escolha um horário que é interessante para você, que não vai te deixar mais desgastado. Se preserve, né, dentro do que for possível, com questão de horários, com organização. Aí a gente está falando até de prontuários, né? Não fica deixando acumular prontuário.
por escrever. Prontuário é obrigação nossa, né? Importantíssimo que você separe ali um intervalo entre um atendimento e outro. Deixe o seu prontuário atualizado. Não deixe acumular essas atividades. Isso também vai facilitar nessa organização. Além do consultório, né? Que antigamente a gente só pensava em organizar esse consultório físico, a gente também tem que pensar no consultório online. Eu acho que é algo a mais que está aparecendo aí para o psicólogo se organizar e tá atento, né, a que plataforma que vai utilizar, o ambiente que ele vai atender, como que é a iluminação, som, para se apresentar bem para esse cliente. Você vai ter que, além de fazer isso também, quem quiser ter os dois espaços, né, vai ter que ter um microfone legal, vai ter que ter um ambiente legal para fazer a sua sessão, a iluminação, né? São outros investimentos, mas que vão fazer parte desse cotidiano também, né? E tudo isso pensado anteriormente, como o Cris falou. Não dá para deixar para pensar na hora, não dá para resolver de última hora, não dá para fazer mais ou menos. Ou você fica inteiro, ou então não tem jeito. Bom, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito defensor de soluções digitais para trabalhos mais manuais, né, e para procedimentos burocráticos. Então, eu defendo fortemente o uso de prontuário online. Para mim, é uma alternativa muito boa para a gente solucionar alguns dos nossos problemas de espaço, é uma questão muito mais sustentável também. Então, eu, por exemplo, prefiro a utilização de prontuários na nuvem. Isso é uma solução fácil, ele te acompanha onde estiver. Se o seu e-mail tem senha, a sua nuvem também tem, fica protegido, né? Não perde, não queima, não some, tá tudo lá. Eu sempre utilizei prontuário online, então. Eu fiz a transição, iniciei o meu em papel, só que eu percebi que eu estava fazendo um acúmulo, né, de documentos aí, e tinha que pensar no lugar para guardar, principalmente quando eu comecei, que foi sublocando sala, tinha que ficar transitando com esses prontuários, era Tava bem lá, cômodo. né, o Cris andando com uma lista telefônica debaixo do braço de prontuário. Quase isso. Mas aí, depois eu comecei a adaptar todos eles para a nuvem. E isso, ou seja, o prontuário andava sempre no bolso, né, no celular. Muito mais fácil de eu preencher esses prontuários e mais organizado. Esse universo das tecnologias, esse universo online, ele ajuda tanto a gente a resolver alguns pepinos, né, do consultório, assim, de mais praticidade, né? Isso alivia algumas coisas, a gente pode se dedicar mais para outras, né? Que seja até espaço físico, né? A praticidade, ela também te economiza muito tempo e te permite fazer outras coisas que o físico ali, né? Os papéis, a agenda, não vai permitir. Inclusive, esse episódio está sendo gravado online, né? A gente não está se encontrando pessoalmente por conta da quarentena e o episódio está saindo, né? Então, imagina se a gente ficasse também preso, né? Essa ideia, né? De que as coisas têm que fugir do online e tudo. Então é importante a gente colocar aqui, né? Até porque a gente sabe que nós, da psicologia, a nossa tendência é ser um pouquinho mais conservador quanto tecnologias. Pouquinho? Pouquinho não. Psicólogo extremamente conservador, extremamente quadrado para uma série de coisas. Às vezes a gente funciona de forma até um pouco mais atrasada que algumas outras profissões para a gente dar alguns passos. Por exemplo, a própria questão do marketing, questão do empreendedorismo, que é fazer essa amostra, eu acho que a gente está sempre muito para trás. E eu acho, né? Eu vejo. Então, realmente, a gente precisa dar tomar um choque de realidade. Eu acho muito legal o que você colocou, especialmente porque, provavelmente, a Rádio Selfie ainda vai fazer muitos episódios sobre vida digital, que essa é uma tendência, esse é um caminho que não tem volta. Gestão financeira. Psicólogo não tem salário, psicólogo tem faturamento. Explica isso aí pra gente, Lucas. O que significa? A gente sempre pensa, né, qual que é a conta mensal, qual que é o orçamento mensal, ou seja, quanto dinheiro que a gente tem para pagar o que a gente precisa pagar e quanto vai sobrar. Né? Só que, infelizmente, cada mês pra gente é um mês diferente. É um mês que entram pessoas, saem pessoas do consultório. É um mês que, não sei como é que vocês gerenciam os seus, né? Mas eu sempre falo, eu gerencio por mensalidade o meu, mas muita gente gerencia por consulta. Então, a pessoa que gerencia por consulta, cada mês tem um volume de consultas diferentes. Tem profissional que cobra a falta, tem profissional que não cobra a falta.
né? Ou seja, a gente tem uma série de oscilações que envolvem essa instabilidade das próprias consultas e do próprio pagamento que destroem um pouco o planejamento e a organização, né, do profissional. Então, pensar em faturamento é diferente porque você pensa o volume que você recebe em um tempo maior. Como qualquer pessoa que entende bem uma média, né, você vai ter a compreensão de que você não está contando com um dinheiro certinho todo mês. Você tem uma ideia mais ou menos de quanto você pode gastar em um certo mês e qual deve ser o valor das suas despesas. Essa é uma forma muito mais fácil de pensar e é uma forma que normalmente te deixa dentro de um âmbito muito mais seguro, dentro de um campo muito mais seguro na sua gestão financeira. E isso nem é exclusividade nossa, né? Isso é exclusividade dos autônomos, né? De um modo geral, a não ser que você trabalhe com um pacote, né? De pacote anual. E assim, eu acho que isso é muito fora da nossa realidade da psicologia, né? Mas enfim, acho que essa lógica do faturamento, ela é a lógica do autônomo, né? Com certeza. Inclusive a lógica também dos empresários, né? As empresas só conversam com faturamento. E a gente precisa ter uma cabeça um pouco mais de empresário. Tem que pensar o consultório como negócio. Isso facilita muito. Então, qualquer empresa que você vai conversar sobre gestão financeira, qualquer empresa que recruta uma consultoria, a conversa é sempre sobre faturamento. E o faturamento, normalmente, inclusive, é sobre faturamento anual. Até para as empresas, quando elas contratam serviços, normalmente as consultorias, né, pessoas que prestam grandes serviços de ordem financeira grande para empresas, eles selecionam as empresas através do faturamento. Isso você tem um cálculo, você tem uma ideia de que público que é esse, né? Em termos de negócios B2B, ou seja, de empresa para empresa, que público é esse que você está lidando, que tamanho de empresa é esse, né? Que tamanho de empreendimento é. Então esquece essa coisa de salário, né? Ou então pensa no salário de uma forma diferente. Não como aquele negocinho que você pega o volume dos seus clientes, multiplica pelo volume que cada um está pagando, o número de sessões que cada um está pagando e gera aquele número bruto e no final do mês você vai achar que ele vai entrar inteiro, porque não entra. Pode calcular aí, eu desafio qualquer psicólogo a falar que essa conta fecha redonda todo mês. Provavelmente vai dar uma discrepância aí de 10% a 15%. Então, há uma outra forma também que é você calcular sempre o que você ganha, o que entra, como essa conta de todos os clientes somados menos 15%. Aí seria uma conta mais justa também para você ter uma administração mais saudável. É uma conta mais realista, né? Exatamente, uma conta mais pé no chão, né? Porque a gente tem que trabalhar com sobra, né, Gustavo? Quem é autônomo, não dá para ficar contando 100% com o mesmo dinheiro que você ganhou esse mês para o mês seguinte. Tem que ter um pezinho de meia, tem que ter uma reserva financeira. Então tem que fazer o dinheiro sobrar. Não importa quanto a pessoa ganha. Às vezes a pessoa fala, mas eu ganho pouco, eu atendo só tantos clientes. Não importa. Você tem que adequar o seu orçamento a essa realidade. Não é o volume financeiro que faz, né, a construção aí do seu patrimônio, da sua vida, da sua carreira. É uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês e gasta 99 mil, ela também não está tão, né, não está com uma vida financeira tão saudável, tão, né? É preciso ter um pouco de sobra nisso aí para a gente dormir tranquilo à noite, não? Imagina perder sono por causa da conta que tá esperando eu pagar em cima da mesa? Não dá para pensar em salário, senão a gente vai ficar preso nessa lógica, né? De um salário oscilante a vida inteira, né? É como se a gente estivesse sempre vivendo uma crise financeira. Concordo com vocês aí, né? De ter essa sobra, principalmente pensando aí, né, quando eu penso aí nas nossas férias e nas férias dos nossos clientes, porque são meses que eu sei que o meu faturamento ele vai cair. Tem meses aí no ano que você conversa com qualquer psicólogo que ele fala aí dezembro, janeiro, são meses que tem uma baixa maior. Mediano também, né? Mediano também costuma ter uma baixa maior. Então é algo que já tem que estar organizado, que você sabe que naquele mês ali sua renda vai cair. E é bom a gente ter essa sobra para mesmo com a renda cair não ter um desespero, porque essa queda aí que tem às vezes por causa de férias ou por causa quando sai alguns clientes, ela é normal dentro da clínica. Tem que se preparar para ela, né? O psicólogo tem que entender que essa saída e essa oscilação de clientes, ela faz parte do viver clínico e não é algo que acontece apenas com ele, que eu vejo que tem muitas vezes um desespero nos primeiros anos de atendimento. Quando sai esses clientes, a pessoa fica assim, não, mas eu tinha tantos clientes nesse mês e no mês seguinte saiu X e não sei como é que eu faço. Então é importante você já estruturando isso, pensando que vai ter meses com mais e meses com menos. A gente já cansou de ouvir história, né, de gente que perdeu, esse mês aqui eu perdi não sei quantos clientes.
por motivos aleatórios, isso acontece, né? A gente tem várias fontes de renda, né? Não é uma só que te paga ali, né? São várias pessoas que te pagam. Quando acontece isso, se você não está preparado, se você não tem uma reserva ali, né? Tem até o conceito de open doors, se você não se prepara para um momento de baixa, a chance é que você realmente tenha um desafio 10 vezes maior, né? Do que o real desafio que você poderia estar enfrentando. O Maslow já ensinou pra gente que depois das necessidades básicas a gente tem que cuidar da segurança. Aliás, a gente não tem que cuidar, né? A gente clama por cuidar da segurança. Na pirâmide das necessidades, essa é o segundo degrau. Então, quando a gente está falando disso, essa é uma conversa que não é aleatória, né? A gente não está falando aqui do que a gente acha. A gente está falando que realmente, de um ponto de vista coletivo, a gente sente muito mal quando a gente não está seguro. E o dinheiro que vai pagar a conta, ele é extremamente estruturante. Não estou falando aqui de luxo, estou falando de você ter uma vida financeira saudável, onde você consegue dormir à noite e não fica desesperado porque um cliente saiu do consultório, 2 saíram. Se você tiver uma margem, você consegue sustentar essas oscilações. Então, é isso que o Gustavo está falando do Open Doors. Esse é um conceito muito interessante, que é um conceito muito bacana para empresários e para autônomos. Nada mais é do que o quanto você se permite estar seguro em quantias de meses. Como é que a gente estabelece essa segurança por meses? Bom, você pega o seu gasto mensal, quanto é o gasto mensal, e você vai colocar a quantia exata que corresponde aos seus gastos mensais em multiplicidade, pensando em meses de segurança. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta, vamos falar aqui de número redondo para ficar fácil. Se você tem uma despesa de R$1.000 por mês, então você precisa de guardar R$1.000 para você ter o Open Doors de um mês. Você não pode ter 0 guardado e você não pode ter 1.000 guardado. Você tem que ter um volume que te dê margem para que, se alguns dos seus clientes saírem ou se a sua renda mensal do consultório diminuir, você consiga cobrir as suas despesas em outros meses, não tendo R$1.000 advindos do seu cliente. Então, se você tem R$2.000 guardado, significa que você tem 2 meses de Open Doors. Afinal de contas, a sua despesa é de R$1.000. Se você tem R$5.000 guardados, você tem 5 meses de Open Doors. Ou seja, você pode sobreviver mais 5 meses no consultório sem ter que fechar as portas porque alguns dos seus clientes saíram. Então, a ideia é você gerar segurança para você. Quando você separa uma quantia de dinheiro para cobrir os meses que não irão bem, você está cuidando de você está cuidando das suas despesas, você está cuidando das despesas da sua família. A ideia do Open Doors é você colocar o dinheiro equivalente às despesas que você tem como economia. Mas esse dinheiro não é aquele dinheiro que você viaja. Esse dinheiro não é o dinheiro que você está juntando para comprar um carro. Esse dinheiro é outro dinheiro. Esse dinheiro é o dinheiro de segurança do seu negócio. É o dinheiro de segurança da sua clínica. É para fazer o negócio funcionar quando acontece algum imprevisto, né? Exato. Ou uma pandemia. Tipo, vai que, né, em algum momento do mundo, um vírus sai da China, né, e faz todo o comércio parar, a bolsa retrair a 60 mil pontos, né? Sei lá, se aumentar o desemprego em 3 vezes. Mas é coisa de filme. É coisa de filme, mas vai que pode acontecer um dia, né? Vai que acontece. E aí você vai ficar com a mão de mão abanando, né? Como é que fala? Não sei, de mãos vazias, ter condição de se virar. O atendimento, né, presencial, online, como que isso vai exigir que a gente faça alguns esforços, né? E do ponto de vista financeiro também, né? Já que a gente vai ter que investir nesses produtos, por assim dizer, se a gente quiser oferecer. Isso tudo vai afetar o quanto a gente gasta para conseguir conquistar um cliente, né? Então, hoje se você gasta X presencialmente, você vai ter um outro valor Y que é no online. Isso tudo faz parte da nossa estratégia, né? Do nosso planejamento financeiro para falar quanto eu posso investir na minha própria divulgação, nos meus próprios projetos, né? Quanto que eu estou gastando por cliente que está chegando até mim, né? Isso é uma conta muito importante e que eu sinto que passa batida, né? Por muita gente. Verdade, a gente precisa calcular quanto a gente gasta para poder fazer mostra, que às vezes a gente gasta. Quanto a gente gasta, por exemplo, para a gente montar um esquema de anúncios, ou quanto a gente gasta comprando algumas imagens para a gente fazer uma peça de design na internet. Tudo isso tem que entrar na conta. Quanto a gente gasta, por exemplo, com a luz, o abajur novo que a gente comprou para iluminar melhor o rosto, para fazer um atendimento mais decente. E a gente tem que calcular também quanto custa cada cliente. Porque, por exemplo, se eu estou no consultório, como eu estou aqui no meu agora, né?
e eu tenho as luzes ligadas, eu tenho o ar-condicionado ligado, isso tem um custo. Quer dizer, quando eu pego todos os meus clientes, eu divido por esse custo que eu tenho um valor de quanto custa cada cliente. Então a gente precisa colocar isso na conta mesmo, a gente precisa mapear todos os tipos de gastos que a gente tem, para ver quanto custam essas coisas, para a gente ter uma vida mais saudável financeira. Os psicólogos normalmente não estão muito preocupados com isso, né? Os psicólogos, eles não se ligam nessa questão, e por isso eles são mal preparados para conseguirem administrar. Além desses gastos aí que você falou, né, Lu? Tem um gasto aí, a gente tem que pensar hoje que são atendimentos variantes, né, em relação ao que você vai gastar. Em um ali você tem que gastar com a sala, com o consultório, seja alugado ou sublocado, imóveis, né, lá para dentro, desde lenço para o atendimento. E no online você vai ter que gastar ali com a luz, a internet, um equipamento para você atender, microfone, computador, todas essas coisas. O profissional ele vai ter que pensar, né, onde que ele quer investir, o que dá para ele investir, para ele não se atropelar também e às vezes não investir em tudo de uma vez e ficar sem uma reserva, né, sem um controle aí desse financeiro. Coitado do psicólogo, né? Fazer terapia, pagar a supervisão, pagar a mentoria, pagar o aluguel, a sublocação, agora, aí, assim, vai ter que investir nos equipamentos, vai ter que... O psicólogo tem muita coisa para investir, né? Agora, isso aí que você está colocando realmente é algo essencial. Às vezes não vai dar para investir em tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai precisar ser um pouco sábio, ou talvez recorrer a outros profissionais que já estão nessa vida há mais tempo, pessoas que estão preocupadas com isso, para a gente estabelecer prioridades. Sem prioridade não tem jeito, não dá para começar de tudo, tem que começar de algum lugar. As pessoas que ainda não tiveram esse tipo de discussão ou contato com esse tema, que porventura estejam ouvindo a gente, podem até ficar meio perdidas, né? Assim, cara, tem muita coisa que eu tenho que tomar conta. Isso que o Lucas falou é fundamental, né? Ter prioridades. Começa com o básico, começa com o mais próximo, né, a você, não deixa isso te tomar conta e te impedir de dar os primeiros passos, né, para começar a se atentar e a cuidar dessas questões, porque é muito comum as pessoas consumirem muito conteúdo ou acessarem, né, descobrirem que existe esse conteúdo, elas vão com muita sede ao pote, né, de entender e aplicar isso tudo de uma vez, e acontece o contrário, o efeito é o oposto, né, a pessoa se torna muito mais confusa e se desorganiza. É um cuidado você olhar o que é mais importante, né, não quer dizer que você vai abrir mão dos outros, né, mas é que você tem que dar uma atenção para uma determinada coisa hoje, mas saber e fazer um planejamento para ter uma segurança e para você ir crescendo, né? Crescer a estrutura que você oferece. É desenvolvimento, né? Você vai cuidando cada vez mais de você, do seu negócio e, consequentemente, você vai crescendo profissionalmente. Pessoal, queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui nessa conversa. Acredito que da mesma forma que eu me sinto muito energizado, impulsionado a olhar para essas coisas com mais carinho, né? Acredito que as pessoas que estão também tendo o primeiro contato com isso, ou que já têm, né, alguma caminhada nesses assuntos, que elas também estejam se sentindo energizadas, né, e agregadas com a nossa discussão de hoje. Realmente achei que foi muito rico esse nosso papo. Queria agradecer demais vocês dois, né, por toparem estar aqui mais uma vez, o Lucas mais uma vez, o Cris pela primeira vez tendo essa conversa com a gente. Gostei demais. Valeu. Gostei demais, né, Gustavo, de ter sido convidado. E esse tipo de conversa é uma conversa que pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, ela vai ser atual, né, porque as coisas vão mudando, a gente tem que estar sempre conversando e dando um novo significado e para ir atualizando e nunca ficar despreparado nesse viver clínico. Então, agradeço a todo mundo aí que ouviu, um prazer, espero que tenham gostado. Eu lembro quando a gente gravou o primeiro episódio, eu tive o privilégio de participar do primeiro episódio, né, e a gente comentou muitas coisas a respeito do funcionamento, das transformações que a gente está vivendo, tecnológicas, e muita coisa curiosa que estava naquele episódio, a gente faz um enorme proveito agora no meio dessa pandemia. Então eu também respeito muito essa fala do Cris, eu acredito mesmo que isso não se desatualiza, não se desatualizará de forma nenhuma, e tenho certeza que os próximos episódios também
vão ser muito pertinentes, porque essa é de fato uma discussão muito pertinente que a gente precisa de ter. Fica aqui o meu respeito, o meu agradecimento a você, Gustavo, e à Rádio Selfie. Então, muito obrigado de novo pelo convite, fico muito satisfeito. E é isso daí, estamos prontos para a próxima.